E aí galera, beleza? Eu tenho uma pergunta pra fazer aí, pô. Quem souber me passar uma perspectiva aí. Bom, a gente sabe que a partir do momento em que a luz se destaca do nada, ela percorre todo um caminho, geometria sagrada, vai lá pelos reinos, aí transborda no reino dévico, né? Metatron, aí tem aquela expansão de criação, até que ela bate no vazio do nada. E ela sente que para ter alívio tem que se movimentar novamente, aí faz todo aquele circuito, aquele caminho. Mas a minha dúvida é o seguinte: quando a consciência está no reino humano, aí quando o ser humano morre, essa consciência ela faz uma reconexão com alguma outra forma de vida no reino animal, no reino mineral ou no reino dévico, ou ela volta a comungar do estágio no estágio onde ela parou, que no caso era o reino humano. Ou seja, quando o ser humano morre, a consciência volta a se reconectar com o reino humano, ou ela vai para algum outro reino, ou se dissolve no vazio do nada, e aí ela percorre todo aquele caminho da luz de novo até bater no reino humano, ou ela já transborda pro Dévico. Se alguém souber dar um posicionamento aí, galera, tamo junto, luz pra nós. Um ótimo final de tarde para todos e início de noite também. Então, irmão, essa pergunta é bem pertinente também, né? Porque é uma das maiores dúvidas do mundo isso. Mas o que a gente aprendeu aqui na escola com o Bob, através desse processo da consciência, é principalmente que o que faz uma consciência se individualizar, né? Não ser a onda que nem o Hélio Couto fala lá. O que seria essa onda também que o Hélio Couto fala, né? Que seria a gnose vamos dizer assim, da simetria do todo, né? Quando você se individualiza, é sinal que você já tem sonhos e traumas específicos de situações específicas. Portanto, a tua consciência fractalizada é somas de sonhos e traumas que essa perspectiva exclusivamente viu. Sendo assim, você grava no espaço-tempo, né? Essa essa verdade, essa individualidade, essa experiência única de existência do todo. Então é onde Deus se vê vivo através de nós, né? Através da nossa perspectiva. Com isso, a consciência ela é eterna, porque o que já foi feito, o que o próprio universo, que a própria consciência a nível, vamos dizer assim, a nível total, né, a nível todo, já experimentou, já experienciou, já aprendeu, não tem como desaprender, não tem como desver o já visto, né? Porque o processo continua. Então, se a tua individualidade já existiu para a existência, já ficou gravada no espaço-tempo, é sinal que ela não morre, não existe possibilidade dela acabar. O que acontece com a carcaça aqui do corpo, né? Quando ela dessintoniza binariamente, ela tende a sintonizar de novo em um outro lugar no espaço-tempo. Não tem como, aí vira um sonho. É o que o Bob sempre explica. Eu vou tentar marcar depois aqui os áudios que ele explica sobre isso. Vira um sonho, entendeu? A pessoa vai acordar numa agonia de sensação de pós-morte ali numa cama, né? Num sonho, num desdobramento ali da consciência ali pesado. E geralmente vai ser uma consciência muito parecida. É meio estranho falar assim, mas vai ser como se fosse uma continuação, né? Do teu eco ali, como se fosse somas. Eu sei que é estranho falar assim porque a gente tende a defender a nossa individualidade. Como assim? Eu vou deixar de existir, vou continuar existindo no outro, o outro em mim? É como se fosse cores. Porque tudo, na verdade, são frequências, né? Cor é frequência. Então, se você, com as suas somas de sonhos e traumas, é você, você é uma frequência definida por conta das oscilações dos seus sonhos e traumas, por assim dizer. Então você é único, como se fosse um tom ali único, né? Então, isso também funciona para canalização, que quando você ressoa com os sonhos e traumas de um ser específico, de um indivíduo específico, você consegue plasmar no tempo, né, ali, na hora da canalização, exatamente o que aquela pessoa é, ama, desejaria falar, deseja falar, sempre falou, que é o que ela é. É a sintonia, como se fosse a frequência do rádio aqui. Por exemplo, estou aqui.
Aí tô no carro aqui, aí o som tá ligado. Aí para eu mudar a frequência do rádio aqui, eu não preciso me sair, sabe, deixar esse corpo aqui, que é esse carro. É só eu sintonizar. É só a rádio sintonizar. Esse é o exemplo que o Hélio Couto sempre deu, que faz muito sentido. E o Bob complementou, né? Com esse entendimento da consciência, que não é uma realidade, que você vai um outro lugar, espaço-tempo. É esse mesmo espaço-tempo, que esse espaço-tempo é a consciência, entendeu? E isso até o Nassim Haramein fala, que o próprio espaço-tempo é a consciência. E ela se dobrando em vários fractais, várias possibilidades e perspectivas diferentes. Porque cada expressão da luz ali, cada raio de luz, cada cor, cada degradê, ele se desenvolve a partir desse ponto que ele já é, entende? Então, entre as mesclas e as interações com os ecos anteriores, que é o teu passado, por assim dizer, ele vai se moldando e criando cada vez mais profundidade, cada vez ficando mais complexo diante da quantidade de informação que ele agrega no sistema ali. Então, a nossa consciência a nível humano, ela não vai voltar para o reino anterior, porque ela já está com uma quantidade de pacote de informação naquele sistema ali muito alto, um nível, uma quantidade muito grande de complexidade de sonhos e traumas tão profundos que chegaram nesse nível humano, que nós chamamos de humano. Mas se você ver o que é humano, o que é a carcaça animal ali do ser humano, o que define humano é posicionar tempo e espaço para si, né, para os alívios, é poder interpretar o espaço-tempo de uma forma melhor que os animais que só fluem, né, nas sensações, nas emoções ali. O ser humano já tem a razão, já tem a lógica para posicionar essas emoções. E a carcaça animal, ela nada mais é do que processos dos reinos anteriores, que, né, ali dão uma estrutura para poder o pensamento existir nessa linha binária ali de carcaça de átomo, porque no fim das contas são só átomos. Se você for mais fundo, é só o reino da luz do mesmo jeito. Então não existe diferença entre humano e átomo. É tudo átomo, é tudo os mesmos tijolinhos, só que são organizados entre si através da informação, dos aprendizados ao longo da linha temporal ali, né? De tantos ecos de sonhos e traumas ali, de dor e alívio, dor e alívio, dor e alívio, cria um sistema que aprendeu, que já é inteligente. E a gente entende como inteligente por causa da complexidade que ressoa com aquilo que nós já somos. Então nós estamos buscando a nós mesmos ali, né? Sempre. E quando você dessintoniza nesse reino animal aqui, por assim dizer, que o cérebro perde a coerência, perde a cognição espaço-temporal ali, perde a referência espaço-temporal, isso ressoa em outro lugar. Só que para você realinhar, a gente já fez um exercício aqui na escola, para você realinhar binariamente no teu pensamento aquilo que não é dessa experiência do teu nascimento até agora, é complexo. Você precisa de se desfazer desses sonhos e traumas dessa experiência aqui. Você precisa neutralizar para que você tenha acesso a vidas passadas, né? Por assim dizer. E isso também é um processo de vidas passadas. São só ressintonização de consciência. E, claro, se tratando de você mesmo, daquilo que você sempre foi, se torna mais fácil através desse processo. Existe exercício no Unibrasil, nos restritos lá, né, na aba restritos, que o Bob fez para a gente poder nos conhecermos melhor, que retrata bem isso. Mas, em resumo, seria isso: sintonização de frequência. A frequência existe, não tem como se eliminar. Não é porque você tocou um dó e você parou de tocar o dó, trocou, quebrou o piano, o dó parou de existir. Não, o dó existe, é outro piano. Entende? Está gravado naquele espaço-tempo daquela carcaça daquele piano ali. Eu tô falando piano porque eu gosto de teclado, né? Mas pode ser na corda do violão, enfim, onde você ressoou o dó existe, ele é uma nota existente. Se você mesclar e transformar numa música, a música existe. Basta que alguém toque essa sequência exata de notas, de frequências. Se você for reproduzir espaço-temporalmente essas frequências, vai ressoar a música em outro lugar do planeta ou em outra época que ninguém nunca conheceu. Mas essa música é viva, ela existe. Entende? Ela ressoa com a natureza, com a existência, com a percepção da consciência de alguém. Né? É a mesma coisa a troca de consciência. Você vai ressoar com pessoas totalmente diferentes, um exemplo, né? Que você não vai se identificar como um outro. Ah, eu tive uma carcaça e vivi. Você só vai se identificar se você conhecer os sonhos e traumas teu e daquele outro. Aí você, caraca, sempre foi eu. É a mesma coisa, sou eu, as sensações. Aí você, em expansão consciencial, mergulha naquele eu, daquele tempo, de forma que você não consegue mais se separar dele. Entende? Você é aquele ego. Você não consegue dizer, não, foi só uma viagem na minha cabeça. Não, é exatamente os sonhos e traumas, os desejos, os alívios, são exatamente iguais. Só que na linha do tempo, a forma com que você vai interagir emocionalmente é igual, as sensações são iguais. Só que a nível físico, né, você vai interagir com coisas diferentes, com um ambiente diferente, pessoas diferentes, digo, fisiologicamente falando,
ambientes, cenários do teatro externo vai ser diferente, mas o interno é sempre o mesmo, entendeu? Basicamente é isso. E aí, galera, eu tenho mais uma pergunta para fazer, que é mais ou menos o seguinte. À noite, quando a gente dorme, existem os sonhos que são realidades que são criadas pela nossa própria mente. E o que diferencia aqueles sonhos enquanto esse corpo está dormindo para essa realidade aqui é apenas o teor energético mental. Esse sonho aqui, ele só tem uma sensação de continuidade, é porque existe todo um coletivo de mente conectado nessa realidade e alimentando-a com matéria mental. Então são bilhões de almas alimentando essa realidade com energia mental. É basicamente o filme do Matrix. Aquela galera que está lá incubada e a mente delas conectada numa realidade virtual, onde a própria mente e aqueles corpos servem de bateria para manter carregada a energia daquela realidade. Então, essa realidade aqui, ela só tem essa continuidade porque existe uma força de energia de um volume muito imenso que mantém ela acesa, contínua, diferentemente do sonho que a gente tem à noite, que eles se desvanecem muito fácil, se desfazem, porque ali basicamente é só a nossa mente que está sustentando. Então eles existem durante um período de tempo, mas eles não têm uma continuidade, eles se desfazem. Então, a grande sacada do pessoal do Reino Dévico, quando eles criaram essa realidade aqui, os Elohim, é que eles fizeram esse sonho ter uma continuidade a partir de toda essa energia mental que é emanada na manutenção desse sonho aqui. E eu acabei esquecendo, velho, qual que era a pergunta, mas é algo relacionado a isso aí, mano. Esse corpo aqui, né, quando ele tá no sonho, quando tá dormindo, o cérebro ele entra em gama. Ele opera na frequência de ondas de gama. Aí realiza esse intercâmbio da consciência para outras realidades. Pô, depois se lembrar da pergunta eu coloco aí. Sobre essa outra pergunta que você colocou aí, né? Você falou que os Eloí criaram essa realidade assim, do reino dévico. Não é assim que funciona, olha só. Só existe a consciência. O canal do Leandro Conta, ele está explicando isso o tempo todo lá. Só existe a consciência, a cognição, né? A percepção espaço-temporal que se dá através do feedback. Aí já vem para Nassim Haramein de novo, feedback. Por isso que eu friso em feedback, porque o feedback é o que faz a consciência existir. É aquele terceiro ponto da luz ali que pode se ver. Ao se ver, isso é feedback. Isso é sensação de existência, porque a sensação de existência se dá pelo um reflexo oposto de si mesmo constatado. Aí os 3 pontos dali do começo da consciência. Aí não tem reino criado por alguém, porque quem criou os Elohim, entendeu? Ah, desenvolveram sozinho, eles criaram isso aqui. Como é que eles desenvolveram sozinho e criaram isso? Não faz sentido, é só a consciência se expandindo, né? Com a complexidade e interação dela mesma com seus próprios ecos, seus próprios fractais, que no fim das contas é seu próprio passado, né? É a interação de presente, passado e futuro ali, né? O presente é a constatação da interação da ponte ali, da interação entre passado e futuro. Aí, quando você sonha, você está tendo as mesmas sensações, você está usando das mesmas cores, das mesmas formas, de tudo que você conhece com os sensores que ecoam aqui, né? Que conseguem perceber a realidade aqui nessa realidade que parece que é a real de todas, né? E quando você sonha, você começa algumas coisas que parece que não faz sentido, mas no sonho faz, que você não dá a ideia porque a sensação te satisfaz, que a sensação é coerente, que as sensações são sempre coerentes. Então você tem que se apegar no sonho das sensações. O teatro externo que está aparecendo, pouco vai influenciar, mas elas vão ter mais ou menos base das tuas sensações. São as tuas sensações
que estão no teu subconsciente ali, que vai plasmar os objetos, as pessoas, o cenário em volta lá no teu sonho. São as suas sensações experimentadas no binário aqui, né, nessa realidade que parece a realidade real, mas nada se diferencia de questão de quantidade vamos dizer assim, de realidade que seus sensores estão constatando. A quantidade de feedback, né, preciso que seus sensores estão tendo daquele meio ali. Aqui na nossa realidade, por assim dizer, nossos sensores estão o tempo todo aqui, né, interagindo com esse ambiente externo. Então, tato, paladar, audição, etc. Né? Está interagindo e uma constante de feedback muito grande, ou seja, é uma quantidade muito grande de processamento, né, de feedback de luz, porque a estrutura já está muito complexa, são 7 octilhões de átomos trabalhando para isso, em simbiose. Então você sente a renderização da realidade na tua frente tem uma velocidade muito alta, né, por assim dizer. A quantidade de luz, som, de tato, enfim, que teu corpo tá interagindo com esse ambiente. No sonho, isso fica meio opaco, isso fica meio restringido, né? Porque os seus sensores estão meio que, da parte animal ali, estão meio apagados. Então você só flutua nas sensações ali vamos dizer assim, do básico da consciência. Que são as sensações que estão no reino da luz, que a gente explica, e que também está no reino dévico, que é a parte atemporal, que é o corpo de Deus, que é imutável, que é de alfa a ômega, essa mesma estrutura, que é o 7/12. Isso não muda. Então, a forma com que a tua consciência vai interagir ali no sonho, para dizer que é real ou não, depende da quantidade de feedback que você está fazendo ali. Por isso que o Bob fala, se você criar um cérebro, botar um cérebro dentro de uma estrutura, né, e ligar ali aquele cérebro com todos os seus, esqueci o nome, não neurônios, mas, esqueci, mas enfim, os nervos, todos os nervos que jogam informação para todo o corpo. Imagina, se cada micronervinho daquele ali, que são milhões, forem ligados num fio, que são ligados no computador, que reproduzem a realidade para aquele cérebro não precisa de um corpo para achar que está vivo, porque todos os estímulos estarão sendo feitos ali, naquela central que é o computadorzinho, que é o cérebro. Então aquele cérebro vai achar que é vivo. Ele vai ter ego, ele vai ter percepção espaço-temporal exatamente como nós aqui. E no fim das contas vai ser só um cérebro numa caixa, entende? Então o que diferencia um sonho de realidade é a quantidade de feedback e preciso, né? E como aquele sonho teu, o sonho, ele é individual, você tem uma quantidade de feedback limitada. Então quando o eco vai voltando ao normal ali, começa a interação das perspectivas externas, dos ecos externos ali, que são outras consciências, com vários sonhos individuais também, mas que tem vários sonhos em coletivo, em comum. Então você começa a fazer parte de novo daquele sonho em comum e passa a deixar de lado aquele sonho individual ali. Mas as sensações são as mesmas, independente de qual sonho você esteja. O que vai plasmar no binário vai ser o sonho coletivo, porque ele tem mais força justamente por causa dessa energia. Mas não é uma energia externa, é por causa da quantidade de feedback, de informação que está tendo no sistema, interagindo ali, entendeu? Nesse sistema poderíamos chamar de planeta, né? Na nossa estrutura aqui do espaço-tempo. Para você ressoar, você precisaria que todos estivessem ressoando com aquele mesmo ambiente. E para você fazer isso, tendo cada um uma perspectiva única, uma experiência de sonhos e traumas únicos ao longo da linha do tempo, cada um veio de uma genética diferente ali de sonhos e traumas coletivos, nos seus respectivos tempos ali, desdobramentos do familiar, de avós, bisavós, tataravós, etc. Cada um tem uma estrutura diferente, né, ali ressoada. Então, para você conseguir que aquele coletivo comum, com aquela estrutura da tua consciência que é única, que está lá no teu DNA intrínseco lá, na linha do tempo, através dos teus antepassados, você precisa dar esses pacotes para eles ressoarem daquela mesma realidade que você. Então, se você conseguir de alguma forma manipular uma mesma realidade para todos, quando todos dormirem e os estímulos cerebrais serem específicos com as quantidades, com as frequências necessárias de cada objeto, de cada cenário, todos vão sonhar o mesmo sonho, entende? Então a realidade passa a ser aquele sonho. A menos que desliguem essa máquina, por assim dizer, né? E todos voltem a esse sonho coletivo aqui, que não vai ter muita diferença, porque todos vão estar acordando junto para a mesma realidade de novo. Então, enquanto a troca de feedback ela é coletiva, naquele espaço-tempo ali definido ali também, que o tempo ele é uma frequência, então todos estão vivendo naquela amplitude de frequência da realidade ali. Por exemplo, nós aqui, nós temos aviões, nós temos videogames, nós temos celulares, que já nos dão um ponto da realidade ali que não conseguiria sonhar ou sintonizar com coisas muito do passado, ou pessoas do passado sintonizar com coisas muito do futuro, porque nós traduziríamos de formas diferentes na nossa tela mental. Porém, as sensações seriam parecidas.
Por isso fica fácil ler o Apocalipse, depois você entende isso. Por quê? Quando você vê o Apocalipse lá, qual é a sensação de estrelas caindo do céu? São bolas de fogo caindo do céu, são bombas, é muito parecido com bombas caindo do céu, entende? De aviões ou de mísseis. Então a sensação é parecida, para aquela mesma coisa caindo no céu, por causa que a visão é igual. Aqui a gente vai traduzir como bomba, a gente já sabe que não são estrelas, mas como você vai traduzir para o povo lá de trás que eram bombas? Como você vai traduzir para o índio que pássaro de ferro é avião, sabe? Então é questão de frequência de sensações que nunca mudam, que faz parte da estrutura do eterno ali, do corpo eterno, né, autossuficiente já, que são essas sensações, 7/12 sensações e momentos, perspectivas, que dão estrutura para a consciência, que nenhuma delas vai fugir, e automaticamente você tem ali os processos individuais, binários, que vão te dar uma estrutura para um sonho individual, porque são experiências únicas ali, são enlaces de frequências, quando eu digo frequência, digo tempos e perspectivas, que só você e a sua carga genética na linha do tempo pôde experimentar. Hora ou outra vai aparecer uma muito parecida, ou você pode reestruturar os sonhos e traumas para que possa ser aquele outro, como te disse. Então você pode revisitar através de expansão consciencial, canalizar, você pode visitar um lugar no tempo, é isso que o Bob fala. Você pode visitar, desde que você tenha um guia ali, isso vai acontecer no reino, né, com o mestre, quando você tenha vários sonhos e traumas compartilhados, aí já passa a ser um sonho coletivo, daí já passa a ser verdade aquilo ali naquele momento. Então, por isso que no reino dévico, que somos nós plasmando aqui, não tem Elohim, então somos nós, entende? É a consciência nesse nível que nós estamos de descobrir esse padrão da realidade. Aí sim a gente cria o que quiser, entende? Aí não tem diferença. Aí nesse nível, você pode revisitar qualquer lugar no espaço-tempo através de processos expansivos, de meditação, ou seja, através de enteógenos, ou seja, através de tecnologia. Basta que todo mundo ressoe com aquelas mesmas frequências únicas e levando a sua binária para aquele ponto. E o cenário externo seja exatamente o mesmo, como eu disse anteriormente. Daí passa essa realidade a ser real para todos, entende? Valeu, meu mano. Muito obrigado pela resposta, viu, cara? Valeu pela atenção, pela humildade e separar um pouco do teu tempo aí pra esclarecer, né? Mano, queria fazer só mais uma pergunta aí, velho. Eu queria perguntar se houve algum momento em que eu não era eu, ou a, é, a partir da criação do espaço-tempo, eu sempre existi dentro do tempo. Sempre houve um registro do meu ego, dos meus sonhos e traumas dentro do tempo. Cara, eu achei muito interessante o que você falou, cara, que você disse que eu sou o próprio espaço-tempo. Ao menos foi isso o que eu entendi. Então, a partir do momento que o espaço-tempo foi criado, eu, enquanto aquilo que eu identifico como eu, nasceu. É mais ou menos por aí, mano. Eu sei que todo esse processo é atemporal. Mas só que a linguagem, eu não tenho linguagem para descrever isso. É por isso que eu uso a palavra momento, quando. Mas eu acho que deu pra sacar a pergunta, né, meu mano? Valeu, velho. Luz pra nós. Então, é isso mesmo, olha só. Se tu entender aquele primeiro momento da consciência ali, a gente fala primeiro porque teve feedback, mas já sempre existiu, porque alfa ômega puxando alfa e alfa puxando ômega, né? É sempre esse enlace da consciência, não tem como fugir disso. Então, se você entender que nós somos o corpo de Deus de fato, somos fractais desse primeiro momento, que ele precisou fazer enlaces em si mesmo, interação com o seu próprio ego o tempo todo, e cada vez se estruturando, aí entra a sequência de Fibonacci ali, né, que é pegando o seu passado e mantendo o seu passado vivo para você continuar expandindo, o hexagrama e pentagrama trabalhando ali para você fazer essa, ao mesmo tempo que manutenção no hexagrama, essa descoberta do pentagrama, né? Esse mergulho no escuro, enquanto o hexagrama está mantendo ali a estrutura já aprendida, já vivida, já experienciada, real. Só que como esses momentos são eternos, não existe tempo nessa situação, não existe. É difícil falar, que nem o Bob fala, para você explicar para um peixe que ele está fora da água sem tirar ele da água. Como é que ele vai, que pacote você vai dar para ele?
que está fora da água, sabe? Então é muito difícil. O processo de expansão de consciência com enteógeno ajuda bastante. Meditação também. Eu consegui alcançar antes de usar enteógeno. Fui usar enteógeno lá no sítio a primeira vez, inclusive no meu aniversário, pela graça. E no último encontro que teve lá no sítio, né? Então eu sou prova viva quando o pessoal fala, precisa de usar. Não. Ajuda muito, né? E ele já falou bastante sobre isso também, não quero entrar nesse detalhe, mas ajuda muito. E eu não precisei, não usei. Eu, na verdade, foi com febre. Eu sempre tive esses desdobramentos com febre, porque eu alucinava mais. Os padrões binários aqui que ficam martelando a mente da gente, eles estavam dissolvidos, né? Aí eu consegui entender o espaço-tempo fora do espaço-tempo. Que eu sempre perguntava isso ao Bob também, o que acontece no primeiro momento ali, o que havia antes do primeiro? Antes não existe, porque o primeiro ele só dá por causa do feedback, a constatação. Antes da constatação é só agonia. E quem puxa essa agonia? É o ômega lá de novo no mergulho do 13, que já é o desfazer do reino, né? Então é sempre esse processo. Aí você fala, tá, mas binariamente parece que essa estrutura da Terra e tal. Aí o Bob explica isso também nos 7 dias da criação, que são os 7 momentos da consciência ali, né? E isso plasmado no binário. Como nós reconhecemos isso, e para nos reconhecer, né, no binário, nós somos filhos de Deus, todos, né? Desses mesmos fractais. Só que lógico que quando nós tendenciamos a usar o nosso ego, nosso eu particular, que é essa soma de sonhos e traumas aí, esquecendo da simetria total, a gente está se afastando de nós mesmos, se afastando de Deus. Por isso o Bob fala que a luz procura a si mesmo, nós procuramos a nós mesmos. E quando nós voltamos para casa, que somos nós mesmos, nós estamos voltando para Deus, que é a simetria, que nós sempre fomos. Por isso ele usa essas frases. Então nós sempre fomos essa mesma simetria primordial ali, né? Esse primeiro eco ali. Nós todos podemos acessar esse momento que somos nós. Só que nós somos fractais, porque nós somos experiências, do todo, né? Nesse sentido, fractalizado ali, né? Só que cada perspectiva é única, ela se transforma em única conforme vai passando, porque cada fractal ele vai interagir de forma diferente, porque ele é uma sintonia diferente ali, de um ângulo de cor, de perspectiva diferente, e quanto mais ele interage e agrega informação no sistema, mais ele vai se individualizando, né? E isso a consciência faz para ela mesmo se perder e fugir desse nada, porque quanto mais ela tem essa complexidade para criar, né? Autocriar, para desenvolver e para procurar, até ela se encontrar, ela demora pra caramba, porque quando ela se encontra, é o que o Bob fala, volta a esse ponto de novo, que quando não tem mais o que fazer, o que mais descobrir, você caiu lá no 13, aí é onde a existência recicla, que aí entra a história no NAC e tudo mais, entendeu? Mas nós sempre existimos, só que somos fractais, nós somos fractais dessa mesma consciência primordial. É que nem o ovo e a galinha, entendeu? A galinha põe vários ovos, mas são continuações dela mesma, entende? O ser humano também com os seus filhos, as plantas com as sementes, são várias, né? A planta é uma só, às vezes o fruto, né? Tem várias sementes no fruto. E aquela semente, se você for olhar na estrutura dela ali, ela tem todas as informações de todas as anteriores, né? Porque foram todas as anteriores que transformaram ela no que é. Ao mesmo tempo, ela tem informação que vai reproduzir todas as outras posteriores, né? Todas as outras vão ter ela ali. Então ela é sempre ponto zero, que a gente fala ali. Toda consciência é o ponto zero. Que ele tem todos os outros antes e depois dentro dele, é a Taurus, que aí já entra coisa que nasce raramente, o canal do Renan Red Pill falava bastante sobre isso, né? A questão da Taurus, que toda Taurus tem o infinito dentro dela, que é o padrão, a base, né? E os desdobramentos da base até ali naquele momento no espaço-tempo, passando por todos os outros ecos anteriores, e o que vai plasmar no espaço-tempo ali é muito relativo, por isso os irmãos não são exatamente iguais, né? E todo mundo seria igual. É graças a essas experiências anteriores e cada interação de consciência micro ali, né, micro ou em relação ao macro, que já entra signos, vai diferenciar e fazer uma perspectiva única. Mas no fim das contas nós somos fractais dessa mesma consciência primordial, que é a base da estrutura, que é o corpo de Deus.